Fala tropa, beleza? Eu sou o Vitor e bem-vindos a mais um vídeo do canal. E como vocês já puderam ver no título do vídeo, tropa, mais uma vez vamos falar da nossa tão aclamada Xiaomi, que como sempre traz um lançamento e dessa vez um top de linha que, sendo muito sincero, parece muito interessante. Estamos falando deles, Mi 11T e Mi 11T Pro. Quando comparados diretamente, tem muita semelhança entre os dois, como tela, capacidade de bateria, conectividade, mas sim, a diferença de preço pode muito bem valer a pena, dependendo do seu uso ou do que você prefere. Então, vamos começar pelas principais coisas em comum, depois a gente vai para a tela e mostra o anúncio deles no AliExpress, porque é o único lugar que eu encontrei sendo vendido até o momento, e mostra a diferença entre eles. Como eu disse, não são muitas, mas são bem bacanas. Começando pela tela, temos em ambos uma tela Full HD Plus AMOLED, que cara, para um tamanho de celular, eu acho perfeita, é uma tela muito boa, considerando ser AMOLED, e em relação à resolução, como eu disse, a gente não está falando de um monitor, então eu acredito que sim, uma tela Full HD no celular é a melhor coisa possível. Essa tela também conta com uma taxa de atualização variável de 120 Hz e uma taxa de toque de 480. Então, você que vai comparar provavelmente vai jogar em algum momento, isso ajuda muito. E não menos importante, já que falamos da tela, como proteção, ela traz Gorilla Glass Victus, que provavelmente até esse momento é a mais resistente tela do mercado. Então, não tem como pedir mais do que isso, não é mesmo? Em questão de conectividade, não tem muito para onde fugir no momento. Estamos falando de top de linha, então ele vai vir com o básico, que também é o necessário e também é tudo que nós podemos precisar ou pedir, que são o Wi-Fi 6, o GPS, NFC, conexão 5G, Bluetooth 5.2 e acho que é isso, não tem muito mais em questão de conectividade. A memória interna do Mi 11T é de 8 GB, com 128 ou 256 de memória interna. Já o Mi 11T Pro, a memória RAM varia de 8 GB a 12 GB. É muito mais do que o suficiente para um celular, então com certeza isso não vai te deixar na mão. E a memória interna também vai variar entre 128 GB ou 256 GB de memória, que eu acredito que seja muito mais que necessário para a maior parte dos usuários, mas 128 GB hoje já é o padrão e é o recomendado para qualquer celular. Outro ponto em comum é a quantidade de bateria. São 5.000 mAh de bateria. Provavelmente esse celular vai aguentar um bom tempo longe da tomada e com quase toda a certeza do mundo, você não vai precisar carregar ele durante o dia. Isso já é um alívio e tanto, não é mesmo? Beleza, e aqui acaba a parte de igualdade. Mas o que tem de diferente? Pelo que eu pude reparar nos próprios anúncios, as principais diferenças são a velocidade do carregador, que no caso do Mi 11T, estamos falando de um carregador de 67 watts, que já não é nada fraco, e que, de acordo com a própria Xiaomi, a bateria deve ser carregada de 2% a 100% em 37 minutos, que é um tempo bem bacana. E no caso do Mi 11T Pro, isso é ainda melhor. Estamos falando de um carregador com uma potência de 120 watts, e isso é absurdo. E que também, de acordo com a própria Xiaomi, essa bateria deve ser totalmente carregada em algo próximo a 16 minutos. Então assim, são dois carregadores monstros. Claro que 120 watts é absurdamente surpreendente, mas um carregador de 67 watts não vai deixar ninguém na mão e ainda vai carregar muito rápido o seu celular. Outra diferença é o áudio utilizado no alto-falante do próprio celular. No Mi 11T, ele vem com alto-falante com tecnologia Dolby Atmos. Então, na teoria, é som de cinema, estéreo, então não tem do que reclamar. Mas no caso do Mi 11T Pro, estamos falando de um som da Harman Kardon, que é basicamente quem produz a JBL, que é basicamente hoje uma das melhores qualidades de som que nós temos no mercado. Então, como eu disse, nenhum dos dois vai te desapontar. Os dois, até aqui, já são celulares absurdamente bons. E a última diferença entre eles é o processador, que no caso do Mi 11T, ele vem com um MediaTek, um Dimensity 1200, e no caso do Mi 11T Pro, um Snapdragon 888, que na teoria é sim melhor do que o MediaTek, mas o MediaTek continua sendo um top de linha e qualquer coisa que você vai usar, ele vai se sair muito bem. Então bora pra tela que eu vou mostrar aí pra vocês um pouco do anúncio deles, o que eles falam, se tem algum pormenor ali pra gente saber que não seja muito falado, e sim, tem. E depois eu vou mostrar pra vocês o comparativo entre os dois processadores pra vocês verem que, por mais que sim tenha uma diferença, o outro continua sendo um top de linha e vai te servir pra qualquer
tarefa, ou qualquer jogo, ou qualquer utilização que você vai ter por muito tempo. Então, bora pra tela. Então, tropa, começamos aqui pelo Mi 11T, que na teoria é uma versão mais básica, mas continua sendo um top de linha e, como eu disse, não vai deixar em nada a desejar. Bora lá. Aqui a gente já vê a questão estética, que em ambos são iguais, então nesse caso não tem muito o que escolher, o que diferenciar entre os dois. E aqui a gente já começa a ver algumas características do celular, como a câmera de 108 megapixels. Provavelmente é uma câmera absurda em questão de qualidade, porque a qualidade não se mede apenas em megapixel, mas a gente está falando de um celular top de linha, com um processador top de linha e um sensor top de linha. Tem tudo para ser muito bom. A questão do carregador de 67 watts, aqui nós temos algumas imagens, como vocês podem ver. Olha, a tecnologia com HDR10 Plus, a questão da bateria com carregador, o 5G que está presente com esse processador e o que a gente já falou anteriormente, a tecnologia Dolby Atmos no som, Gorilla Glass Victus com proteção de tela, que também é excelente, e aqui o preço, que com certeza é um dos fatores mais importantes nesse momento. Estamos falando de um top de linha que a versão mais básica dele, hoje, está custando aí R$ 2.900 aproximadamente. No Brasil não tem nada próximo desse valor que tenha essa qualidade. Pelo menos nada que eu tenha encontrado, não com tudo isso. Sim, temos opções muito boas, como um Galaxy S20 FE, mas esse aqui realmente supera o S20 FE em tudo. Então, passando aqui para baixo para a gente ver um pouquinho da descrição do celular em si, a gente encontra a especificação em si, como eu havia falado, 8 GB de memória RAM, a memória interna variando entre 128 e 256, a questão da tela de basicamente 6.7 polegadas AMOLED, a taxa de amostragem, o processador, a questão das câmeras, 108 megapixels de câmera principal, 8 megapixels de câmera grande angular e esse 5 megapixels eu não sei dizer se é uma telefoto ou se é uma macro, mas tá ali. Provavelmente você não vai usar, mas tá ali. E uma câmera frontal de 16 megapixels, bateria de 5.000 mAh e um carregador de 67 watts com fio. E aqui nós temos a questão de conectividade, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPF, NFC e 5G, né? Como aqui tá, e caso você queira dar uma olhada melhor, aqui tem toda a configuração que esse chip aceita. Então pode ser interessante a gente dar uma olhada antes de comprar. Tudo que vem na caixa, o que é quase nada hoje em dia, pelo menos vem com carregador diferente de Samsung, Apple ou qualquer outra fabricante que esteja aderindo a essa moda, e uma capinha de silicone bem básica, bem padrão da Xiaomi, que manda em todos os celulares. Questão estética, eu achei ele muito lindo, principalmente a versão branca, como vocês podem ver aqui, e essa versão aqui de um azul para um violeta também é muito bonito. Que fala um pouco do básico, né, do que a gente já conhece de celular, que é o sistema de AI para câmera, a inteligência artificial, então não tem muito o que a gente explorar nessa parte, né? Aqui ele já começa com umas coisinhas diferentes, porque ó, ele diz que os vídeos filmados foram feitos pelos Mi 11T Pro, e a gente tá no anúncio do Mi 11T. Aqui não dá a opção da gente assistir o vídeo, é apenas uma imagem. A questão da câmera, com a tecnologia Super Pixel, o modo noturno 2.0, a grande angular, parece fazer um trabalho muito bom. E aqui, como eu disse, é uma telemacro. Provavelmente você não vai usar isso, porque quase sempre é mais vantajoso você usar o sensor cheio de 108 megapixels, mas tá aí, se você quiser usar, pode usar. Nada a reclamar também. Mais uns exemplos. E beleza, aqui que a gente começa a chegar nas partes importantes. Processador 5G, que isso aqui é anúncio, então não tem como a gente sempre levar 100% ao pé da letra, por exemplo, 22% mais rápido em relação ao quê? 25% mais eficiente em questão energética, mais uma vez em relação ao quê? Então aqui tá um pouco de pontas soltas que a gente não consegue definir muito bem, mas que lá embaixo algumas coisas nos ajudam a ter um norte um pouco melhor. Aqui tudo que eu já tinha falado, questão da quantidade de bateria, questão do carregamento, ó, aproximadamente 36 minutos. Aqui vem o asterisco, porque lá embaixo vocês vão entender o porquê também. O que eu queria mostrar para vocês, basicamente, é isso aqui embaixo. Aqui a gente consegue ver a comparação do processador. O que ele afirma lá em cima, de 20% mais rápido, de 35% mais eficiente, ou sei lá quais foram os números agora, é comparado ao MediaTek Dimensity 1000 Plus. Eu não sei se esse Plus é algum modelo que eu não lembro, ou se é da série 1000 anterior ao 1200, mas tá aí a comparação. Mas aqui é a única coisa que a gente tem de aspas, né, digamos assim, do Mi 11T. Então bora pro Mi 11T Pro. Então beleza, tropa, aqui a gente já tá no Mi 11T Pro. Como vocês podem ver, o preço já sobe um pouquinho, aí uma média de 500 e 600 reais.
fora possíveis taxas da alfândega, caso você prefira importar a esperar chegar no Brasil. A questão é, vale a pena? Vai depender do seu uso, mas realmente tem algumas coisas bem interessantes. Como, por exemplo, aqui a gente já repara o carregador de 120 watts, como eu tinha falado, que deve ser uma delícia de usar, você deixar o celular carregando por 20 minutos e usar ele por 2 dias. E o Snapdragon 888. Basicamente, essas são as únicas duas diferenças relevantes entre eles. Aqui embaixo, mais uma vez, a questão de especificação, que como eu já tinha falado, é a mesma tela, 6.67 polegadas AMOLED, 120 Hz. O processador Snapdragon 888, variando em RAM entre 8 e 12, memória interna de 128 a 256. A câmera, mesmo padrão, 108, 8 e 5 megapixels e uma frontal de 16. A bateria também 5.000 mAh e o carregador absurdo, como eu falei, de 120 watts. Então bora para a parte que interessa. Beleza, chegando aqui numa parte importante, como eu tinha dito, o processador, que é a parte diferente. Aqui a gente tem o Snapdragon 888. E aqui ele já fala alguns dados, como o processo de fabricação, que é um processador já em 5 nanômetros. Aqui ele diz que melhora o desempenho da CPU em 25% e o da GPU em 35% em relação à geração anterior. Se isso for verdade, pode ser muito bom, mas não podemos afirmar nesse momento em relação a quanto a mais isso pode drenar de bateria. Não tem como usar no momento, mas com certeza é um processador absurdo e nesse momento é o top do mercado, né? Então, com certeza não tem do que reclamar e é um processador que vai durar na mão de qualquer pessoa por muitos anos. Aqui nós temos algumas informações que são referências para quem entende de foto. Eu não entendo, mas tá aí caso algum de vocês que esteja vendo esse vídeo entenda, que é em relação a esse Qualcomm Spectra e o motor da inteligência artificial que está na 6ª geração. Provavelmente isso deve ser ligado a pós-processamento, mas como eu disse, eu não entendo. Se você entender, deixa um comentário aí, vamos compartilhar um pouquinho de informação. Aqui é o outro ponto de diferença que eu havia comentado. Como eu disse, ó, Sound by Harman Kardon. Provavelmente isso aqui tem um áudio absurdo de bom, não só em talvez, sei lá, volume, mas em qualidade mesmo, de profundidade de som. Cara, deve ser muito bom o conjunto inteiro desse celular, assistir um filme ou jogar alguma coisa. Com esse som estéreo, com a tela do jeito que é, deve ser absurdo. E aqui, nós chegamos na parte que eu queria mostrar pra vocês, que não é nada surreal, mas é algo que é bom vocês ficarem atentos. E o primeiro ponto é, em relação aqui, ó, potência máxima de saída, isso é do carregador, será de 120 watts, apenas se a sua tomada for de 220 volts. Eu moro no Rio de Janeiro, então aqui a gente usa 110, e aqui ele diz que quando for usada numa tomada de 100 a 120, a potência máxima do carregador vai ser de 26 watts. Eu acho isso um pouco de vacilo, mas não é algo que a gente possa alterar ou fazer alguma coisa sobre. E ainda assim, 96 watts num carregador é absurdo, não vai carregar ele em 16, 17 minutos como afirma quando utilizado a 120 watts, mas também não vai ficar muito longe disso. Mas a gente geralmente compra pensando já nesse fator. Então acho que é algo interessante de você que está vendo esse vídeo saber antes de comprar. Porque é injusto a gente comprar um negócio afirmando que sempre vai ser usado a 120 watts, quando na verdade vai ser usado a 96. Como eu disse, não que seja ruim, mas é algo bem bacana da gente saber antes de comprar. E como eu havia falado, não é da bateria de 0 a 100% que é feito o teste. Aqui tá, ó. Xiaomi Internal Labs de 2% a 100%. Os resultados reais podem variar. Muito difícil que você consiga carregar em 16 minutos, mas talvez ali em 20, 25... bem provável que você consiga, se você não estiver utilizando o celular no momento. E um outro ponto que ele não falou na versão do Mi 11T normal é sobre isso aqui. A capacidade típica equivalente a uma bateria de 5.000 mAh. A bateria é dividida em duas estruturas de células de 2.500 mAh. Isso é um problema? Eu acredito que não, mas é interessante saber que não é apenas uma peça única de bateria. São basicamente duas baterias que ligadas formam uma bateria de 5.000. Eu não sei se isso pode gerar o problema em apenas uma delas, ou se em algum momento pode dar alguma espécie de curto, que eu acredito que não. Mas como eu disse, é só uma informação a mais que, pelo menos, eu como usuário gosto de saber. Então acredito que você que esteja vendo esse vídeo também vai gostar de saber disso antes de comprar. Não que vai interferir muito, mas informação é informação, né? Agora, para finalizar, queria mostrar para vocês o comparativo entre os dois processadores. O primeiro site que eu vi o comparativo foi esse Versus. Como eu disse, em teoria, o Snapdragon é um pouco superior sim ao MediaTek,
Mas aqui ele mostra o MediaTek como vencedor na comparação, principalmente como vocês podem ver por performance. No recurso também ele mostra que o MediaTek possui um pouquinho a mais de recurso, não tem como afirmar nesse momento quais, mas diz que tem. Aqui um pouco mais abaixo a gente consegue ver algumas diferenças. Por exemplo, o Snapdragon é feito em 5 nanômetros, enquanto o MediaTek é feito em 6. Não que seja uma diferença absurda, mas é uma diferença. O clock da GPU, o MediaTek tem 50 MHz a mais. Como eu disse também, é uma diferença tão pequena, cara, que é quase insignificante. E aqui, em questão de performance bruta do CPU, ambos são 8 núcleos, padrãozinho hoje em dia. E aqui a divisão entre os núcleos, que é basicamente isso aqui que realmente faz toda a diferença. A gente pode ver, ó, é dividido em 1, 3, 4. Então, provavelmente isso aqui é um núcleo para baixo consumo, para uso cotidiano. E conforme você vai precisando de mais, ele vai te entregando mais. Tanto que, ó, começa em 2, vai para 2.6 e para 3. Já no Snapdragon, vai de 1.8 para 2.42 e finalizando em 2.84. Então, sim, o MediaTek teoricamente é um processador mais bruto e uma GPU levemente mais bruta, mas, como eu disse, é uma diferença muito mínima se realmente existir essa diferença. E por último, esse site, que também é uma comparação entre os dois. Aqui no review a gente vê que já nesse site, o Snapdragon se sai melhor em tudo. Em performance do CPU, em performance em jogo, em eficiência da bateria e a pontuação geral em testes que eles fazem, que eu aqui não especifica quais são. Mas logo aqui abaixo ele mostra alguns testes que eles fizeram. E sim, se esses testes seguirem para todos os aparelhos que utilizam esses processadores, aqui está um exemplo bem claro e direto da diferença entre eles, como eu falei. Sim, o Snapdragon se mostra superior nesse tipo de teste, tanto no AnTuTu, como vocês podem ver aqui, como no Geekbench, que o Snapdragon tá quase que dando uma surra no MediaTek. E em jogo, o Snapdragon também parece sair bem melhor. Por exemplo, aqui, o COD, ambos estão a 60 frames, só que no Snapdragon tá em Ultra e no MediaTek tá em Alto. Fortnite, 26 frames contra 28, só que um no Ultra e outro no LoL. Provavelmente isso aqui tá acontecendo por incompatibilidade com o jogo ou falta de otimização. Não quer dizer que seja um processador ruim, porque como vocês viram, ainda é um processador top de linha e absurdo de bom. Então, tropa, eu só queria mostrar um pouco do Mi 11T e do Mi 11T Pro pra vocês. Se eu tivesse dinheiro nesse momento, eu com certeza compraria um deles, mas infelizmente não tem como no momento. Então, tropa, eu só queria mostrar um pouco aí do Mi 11T e do Mi 11T Pro pra vocês. No momento eu só encontrei eles no AliExpress, não encontrei no Brasil. São dois tops que eu realmente gostei muito, tanto em configuração quanto em estética mesmo, eu achei eles muito bonitos. E assim, se eu pudesse, eu realmente compraria eles agora. O único ponto que eu acho que faltou foi o carregador por indução e a certificação IP68. São detalhes, mas ele compensa isso no preço, porque quando a gente compara ele, sei lá, com um top da Samsung, ele tá bem mais barato, entrega muito mais em questão de performance, bateria e carregador e por aí vai. Mas, como eu sempre digo, tudo vai depender do seu uso, do que você pretende e do quanto você tem. Então só você pode dizer se pra você vale a pena ou não. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece do like, de se inscrever no canal. Se tiver alguma informação que eu não falei, deixa no comentário, ou alguma pergunta também deixa aí no comentário. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.